Todos nós nascemos para ter uma vida abundante, repleta de riquezas. Realidade Alternativa. Mais que um canal, uma transformação de vida. Por este motivo, devemos direcionar o poder criativo de nossas mentes e imaginação para novos objetivos e desejos, a fim de realizá-los de forma mais rápida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela vitória em minha vida. Agradeço pela abundância em minha vida. Agradeço pelos milhões de reais em minha vida. Deus e o universo são sempre generosos conosco. Acredite, através da mudança de sua atitude mental para o positivo, você pode mudar a sua vida para melhor. Agradeço pela fortuna em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pelo sucesso em minha vida. Agradeço pelas posses em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida. Agradeço pelos patrimônios em minha vida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida. Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelas graças alcançadas em minha vida. Você molda o seu mundo de acordo com aquelas imagens que você visualiza em sua mente de forma repetida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida. 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 Quando você tiver uma imaginação mais desenvolvida, o invisível se tornará visível em sua vida. Você pode se transformar no que deseja ser. Quando elevamos nossos pensamentos, passamos a crescer, a progredir e a alcançar maravilhosos resultados em nossas vidas. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela vitória em minha vida. Agradeço pela abundância em minha vida. Agradeço pelos milhões de reais em minha vida. Agradeço pela fortuna em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pelo sucesso em minha vida. Agradeço pelas posses em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida.
Agradeço pelos patrimônios em minha vida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida. Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelas graças alcançadas em minha vida. Todos nós nascemos para ter uma vida abundante, repleta de riquezas. Por este motivo, devemos direcionar o poder criativo de nossas mentes e imaginação para novos objetivos e desejos, a fim de realizá-los de forma mais rápida. Agradeço pela abundância em minha vida. Agradeço pela abundância em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pelos milhões de reais em minha vida. O poder do Criador está dentro de nós. Deus quer nos dar tudo que é bom e saudável. Quando você tiver uma imaginação mais desenvolvida, o invisível se tornará visível em sua vida. Você pode se transformar no que deseja ser. Quando elevamos nossos pensamentos, passamos a crescer, a progredir e a alcançar maravilhosos resultados em nossas vidas. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela vitória em minha vida. Agradeço pela abundância em minha vida. Agradeço pelos milhões de reais em minha vida. Agradeço pela fortuna em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pelo sucesso em minha vida. Agradeço pelas posses em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida. Agradeço pelos patrimônios em minha vida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida. Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela vitória em minha vida. Agradeço pela abundância em minha vida. Agradeço pelos milhões de reais em minha vida. Agradeço pela fortuna em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pelo sucesso em minha vida. Agradeço pelas posses em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida. Agradeço pelos patrimônios em minha vida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida.
Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pela fortuna em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pelo sucesso em minha vida. Agradeço pelas posses em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida. Agradeço pelos patrimônios em minha vida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida. Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelas graças alcançadas em minha vida. E, gente, ele realmente atende pessoalmente, não é robô. Então, ele pegou meu nome completo, a minha data de nascimento, preparou pra mim um mapa astral, mais uma análise numerológica completa. Ele mostrou exatamente os meus ciclos de vida, onde eu tava travando, porque certas coisas não estavam fluindo, e as soluções para destravar certas áreas. E assim, não era conselho motivacional não, era orientações específicas mesmo, conectada com o mapa, com a minha numerologia mesmo, e eu fiquei orando tipo, como que ele sabe disso, né? Ele mandou também 3 combinações favoráveis para apostar no Loto Fácil, baseado na sua energia numerológica, nos seus dias de sorte. Então, assim, eu achei incrível, porque ninguém entrega tudo isso junto, tudo muito completo. Geralmente é um mapa de um lado, a numerologia do outro, tudo separado. Se você tá pensando em fazer um mapa astral, mais a numerologia completa, entender os seus ciclos, os seus bloqueios, e ainda receber combinações de dias de sorte favoráveis, pode confiar, gente, vale muito a pena. Eu amei, eu precisava vir aqui falar.